Certo, aí eu tô observando, né, a contratação desse Marcos Mion, desse Luciano Huck, o remanejamento, o Faustão volta para Bandeirantes, né, e aí esse remanejamento todo. E aí eu já conheci esse Marco Mion de vista, porque nunca assisti o programa dele, nunca fui adepta da pessoa dele, sempre achei um cara, assim, muito antipático, querendo dar uma de simpático, mas não é convincente. E aí eu vi ele, o comercial dele, acho que foi de Santander, ele com um cavalinho na mão, sabe, um cara idiota, imbecil, se acha engraçado, acha que pode fazer tudo na mídia, que todo mundo vai aceitar, né? Como se fosse uma criança brincando na sala, fazendo aquelas palhaçadinhas de criança para os pais, né? Avós, tios, mas o grande público é assim que ele trata a população. Ele faz as graças dele, acho que todo mundo é obrigado a achar graça numa pessoa que não tem menor talento. E aí fiquei observando também o Luciano Huck e o casamento dele com a Angélica, que já existia, e como que eles estavam trabalhando esse dispositivo hipnótico, né? De apoio, porque é um entrelaçado no outro, tá? Aí traz a Angélica, aí eu tava vendo o programa dele uma vez, do Luciano Huck, observando, aí ele esporadicamente, raramente, aí toca: vou de táxi, cê sabe, tava morrendo de saudade. Aí ele dava aquela cara assim de apaixonado, né, pela Angélica, olha só. Aí sempre assim, sabe? Aí o sonoplasta lá, né, botava, mas isso aí raramente, e eu tô observando isso aí. Aí eu falei, a correlação disso, que a Globo trabalha fazendo correlação, era o voo de táxi do Agostinho Carrara, que é o táxi, que é a cor amarela, que é a cor dos bolsonaristas, né? Amarelo. Tem verde e amarelo, mas a maioria é camisa amarela. Aí tá bom, tudo bem, vou de táxi, mas aí o que acontece? Por que esses dois, né? Esses dois com o mesmo, assim, quase a mesma faixa etária, um programa que não difere quase nada um do outro, né? Tem alguns quadros diferentes, mas a personalidade é praticamente a mesma. Personalidade artística muito fraca. Aí eu fiquei observando as vestes. O Luciano Huck, que é um cafetãozinho, né? Porque quem faz tiazinha e feiticeira é cafetão. Aquilo é coisa de prostíbulo, que a mídia aceitou, né? Aquilo ali é estereótipo de prostituta, de prostíbulo. Aquilo é performance de prostituta mesmo. Aí, tanto ele como aquele do Pânico também, com a Samambaia. Aí eu falei, ele é um cafetãozinho, né? E tá com essa roupa de homem sério, rapazinho sério, rapazinho centrado, assim, educado. Por que isso? Por que isso? Ele fazia programa lá com a feiticeira, aquela coisa toda, os garotos insinuando ter orgasmo, né? Simulando orgasmo, de ver aquelas duas seminuas no palco, né? Aí eu falei, mas qual é a dele agora, com essa roupa? Rapaz, sério, tem alguma coisa errada. Aí eu fui pro Mion, né? E eu falei, esse aí? Um barba velho, tirando uma de garotinho, com bermuda, calça pescando. Imediatamente eu tô raciocinando, né? Aí calça pescando virou uma moda, como é costume na Rede Globo, né? Ela lança alguma coisa, aquilo vira moda. Foi a chuquinha da Xuxa, a botinha da Xuxa, foi uma efervescência. E falas também, né? Que algum artista fala, depois fica todo mundo repetindo aquilo. Então isso é trivial na Rede Globo. E a mesma coisa aconteceu com o Luciano Huck, calça pescando. Eu falei, como deve ter outro nome, mas até então a gente conhece como calça pescando. Aquele tênis, aquela calça suspensa, e depois todas as lojas com aquela roupa. Eu falei, vou ali na Hot Pepper,
hot pepper e vou comprar uma também. Aí comprei um vermelho, e usei o mesmo tipo. Tinha feminino e masculino. Aí eu usei o mesmo tipo para saber qual era o dispositivo, como ele funcionava, o dispositivo hipnótico com aquela roupa pescando. Aí eu descobri que aquilo ali simbolizava não só o pescando, que é pesca, por isso que o marketing do Bolsonaro também foi pescaria. E outra coisa interessante nisso aí também é que o Luciano Huck, com a roupa mais séria, pullover, camisa social, essas coisas assim, né? Simbolizava dois irmãos. Dois irmãos, um irmão mais velho e um mais moleque, que era o mais novo, que estava já atrelado ao grande irmão do Big Brother, porque o Big Brother é o grande irmão evangélico. Irmão, esse é um termo comum nas igrejas, irmão, certo? E aí o irmão do BBB, junto com os dois irmãos, reforçando o dispositivo irmãos. O Luciano Huck e o Marcos Mion, eles vêm como irmãos, um irmão mais velho e o outro menor. E agregando na veste o entendimento. Tudo de apoio a Bolsonaro, porque ele é irmão. Porque a campanha dele não é mais magia negra. Magia negra foi com Colo de Melo, por isso que veio a trilha sonora dele da magia negra. Esse é evangélico. Por isso que houve essa revolução de cantor evangélico, essas coisas todas. Não tem nada de adoração a Deus. Adoração ao Bolsonaro. Ele é o Messias das igrejas evangélicas. A maioria delas aguardava o Messias Bolsonaro. Eles não estavam falando de Cristo. Como o Edir Macedo não fala de Cristo. Ele fala do Messias Bolsonaro, que foi sacrificado porque ele pregou 10, 15 anos antes do sacrifício do Messias. Eu fiquei intrigada, eu estava orando, né? Ele pedia para ligar o rádio, né? E orar junto com ele. Acho que um copo d'água em cima do rádio, uma coisa assim. Aí eu estava orando com ele, e eu tô orando, mas aí ele falou sacrifício. Aí depois ele falou, na mesma oração, sacrifício. Aí depois ele falou, quando eu vi, ele tinha falado muitas vezes, exageradamente, o termo sacrifício. Aí eu falei, isso aí, tem uma coisa errada nisso aí. Muito antes de surgir Bolsonaro, porque Bolsonaro passou a existir quando ele apareceu na mídia. Aí eu falei, tem alguma coisa errada nesse negócio de sacrifício. Não pode, ele não pode repetir a mesma palavra tantas vezes assim. Alguma coisa está errada. Na oração com o Edir Macedo, eu falei, alguma coisa está errada. Ele não pode falar a mesma palavra tantas vezes assim. A gente já sabe que é o sacrifício. Apareceu uma coisa de manipulação mental quando foi o sacrifício mesmo do Bolsonaro, que o Messias foi sacrificado. Messias Bolsonaro foi sacrificado em Minas Gerais. Porque é mina. Minas Gerais é mina de bomba. Por isso que ele foi sacrificado em Minas Gerais. Porque Chico Anísio já tinha dado a fórmula da bomba. O salário é Bolsonaro. A fórmula da bomba Bolsonaro, ele teve um marketing, a Globo aproveitou esse marketing, que foi útil para eles de algum aspecto. Bolsonaro entra nos Estados Unidos como Einstein, o inventor da bomba. Foi um dispositivo hipnótico feito para ele, por isso que ele é o inventor da bomba, e por isso que ele é expulso do exército. Porque ele escrevia só com palavras minúsculas. Tudo isso foi feito para fazer o marketing dele, tanto é que eles, por pouco, não se tem o apoio dos Estados Unidos para a ditadura no Brasil. Certo? Ele é o inventor da bomba, por isso que o salário, é o salário, porque ele é o Einstein, ele que inventou a bomba. Mina de bomba.